que você neste momento esteja passando um momento agradável diante do Senhor. Que Deus, o Senhor, esteja continuamente na sua vida. Nós vamos meditar na devocional de hoje sobre um tema: fé. Não é qualquer fé. Fé, as pessoas têm em si mesmas, nos seus recursos, em amigos influentes, em parentes, às vezes na força do seu braço. Tudo isso é fé. Fé no seu poder aquisitivo, na sua intelectualidade, nos seus diplomas. Mas a fé que eu venho aqui falar é uma fé vitoriosa. Uma fé que não consiste, que não é, melhor dizendo, baseada nem centrada em nós mesmos. É a fé vitoriosa, é a fé que é pautada em Deus. E nós vamos meditar no texto de 1 João capítulo 5, e vamos ler 2 versículos que tem como a abertura desta perícope a fé em Jesus e as suas consequências. Mas nós vamos tratar aqui da fé vitoriosa. Como citei, tem fé em si mesmo, seu poder aquisitivo, em amigos, em diplomas. Tudo isso é fé. E todas elas são falíveis, são limitadas, têm data de validade. Mas a fé na qual nós nos referimos aqui, que nós trazemos uma definição bíblica lá em Hebreus 11:1, que diz, eu vou até ler aqui para não incorrer no erro. Diz assim: ora, a fé é, o escritor aos Hebreus está afirmando aqui, ele não está supondo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E aqui ele traz, a partir do versículo 2, vários exemplos de homens e mulheres, de heróis da fé, homens e mulheres que tiveram sua fé provada e aprovada em diversas situações em suas vidas. Situações em que eles estavam em risco de morte, estavam em situação de extrema pobreza, estavam sem uma condição de procriar, de entrar na terra que o próprio Deus havia prometido. Mas essas pessoas nutriam uma fé, essa fé vitoriosa, da qual nós iremos abordar neste momento. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5 e versículo 4. E no versículo 5 diz: quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É uma pergunta. A vida cristã, ela é marcada por lutas, por desafios diários. O apóstolo nos mostra que a verdadeira vitória não está conectada nas coisas que nós podemos conseguir pelos nossos próprios esforços. O esforço humano, a nossa inteligência, a nossa capacidade de criar algumas coisas. Não. Mas na fé. Mas uma fé em Jesus. Essa fé, ela nos conecta à fonte primária da vitória. Esta fé na qual nós nos referimos, biblicamente falando, é uma fé que nos conecta à pessoa de Cristo, à pessoa de Deus, ao ser divino que criou todas as coisas nos céus e na terra. Esta é a nossa fé. E se nós nos identificamos como filhos de Deus, os filhos de Deus têm uma marca específica. É a fé que vence o mundo. O sistema, o mundo que nós falamos aqui é o sistema que opera neste mundo.
as más conversações que corrompem os bons costumes e levam muitas pessoas a viverem uma vida de fracasso, de dor e de derrota constante. Mas a fé que nós falamos aqui é uma fé que vence, é uma fé que triunfa em meio às dificuldades, porque Jesus falou para todos nós, para os seus discípulos há 2000 anos atrás, em João 16:33, Jesus alertou: no mundo tereis aflições, mas o Senhor também disse: mas tende bom ânimo. Ele disse: eu venci o mundo. Assim, pela fé em Cristo Jesus, nós vamos vencer. A fé que nasce em Deus, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. A fé vitoriosa não é uma emoção passageira, nem um pensamento positivo. E um viés no meio cristão, que eles pregam muito da fé positiva, da palavra positiva, que vocês falam até que aconteça, mas as coisas não funcionam assim. Jesus, pelo contrário, Jesus, ele até criticou os fariseus que faziam orações repetidas, altas nas esquinas, para que as pessoas vissem. E Jesus criticou: não pense que por muito pedirem, serão atendidos. Não é assim que funciona a fé. A fé vitoriosa não é uma emoção passageira, nem um pensamento positivo. Ela nasce no novo coração convertido, um coração renovado pela esperança em Cristo. Porque Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aqui começa a nascer uma história, um novo projeto de vida, um projeto que nós centramos Cristo na nossa vida. Tudo que nós realizamos no passado ficou no passado. Algumas coisas vão servir para nos trazer a memória de onde nós saímos, aonde nós chegamos. Mas a fé que nasce no coração daquele que é nascido de Deus, ele busca agradar ao Senhor. Jesus disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui foi um diálogo de Jesus com Nicodemos, em João 3:3. Quando nascemos de Deus, recebemos uma nova identidade, e com ela a capacidade de vencer as tentações e resistir o pecado. É fácil? Não é. Mas com Deus, eu e Deus, você é a maioria. Fique firme, tenha fé. Vamos imaginar aqui uma ilustração. Imagine uma árvore plantada em um solo fértil. Sua força não está apenas nos galhos ou nas folhas, mas nas raízes ou na raiz. Assim é o crente enraizado em Cristo. Ele recebe a seiva da fé, que é sustentada em meio às tempestades da vida. O crente só fica firme se tiver suas raízes alicerçadas na rocha que é Jesus. Mateus 7:7 fala sobre o fundamento. Então a primeira fé que vence o mundo é a fé que nasce de Deus. E o segundo ponto é a fé que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4, a parte B. A vitória não vem das armas humanas, do poder bélico, mas da confiança inabalável em Deus. O apóstolo Paulo vai nos lembrar que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Paulo falando isso lá em Romanos 8:37. Todas estas coisas, as lutas, as pelejas, as dificuldades que nós enfrentamos, mas em todas estas coisas, aquele que tem fé em Deus é mais do que vencedor, porque algumas pessoas vencem um campeonato e no ano subsequente, às vezes não conseguem nem se classificar para as etapas seguintes. Mas aquele que nasce em Cristo é de fé em fé, de glória em glória. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé nos faz olhar para além das circunstâncias e crer
no agir de Deus, mesmo quando tudo conspira ao contrário. Quando todas as coisas conspiram para a nossa derrota, aí entra em ação o poder da nossa fé, em quem nós temos crido. Davi é um exemplo claro sobre isso. Humanamente falando, Davi não teria chance alguma contra o gigante Golias. Mas Davi, ele usou da fé, de uma fé vitoriosa. Ele encarou o gigante de frente, não olhou para o tamanho nem a experiência de guerra que aquele gigante tinha. Davi olhou para aquele gigante, aquele homem preparado para a guerra, e viu que aquele homem estava vilipendiando os seus irmãos, vilipendiando a fé em Deus, amaldiçoando o povo de Deus. E Davi se encorajou em Deus. A fé de Davi cresceu, superou o tamanho do gigante e expressou uma palavra maravilhosa. Olha que Davi fala o seguinte: aos olhos humanos era impossível vencer o gigante, mas ele usou a fé e declara: o Senhor me livrará das garras do leão e do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu, e deste incircunciso, deste ser que não tem aliança com o Senhor. Nós que somos aliançados com Deus, nós temos uma viva esperança e uma fé convicta que Deus está conosco. Em 1 Samuel 17:37 tem esse embate. Davi disse: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, porém eu, disse Davi, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado. E Davi usou uma pedra que nós podemos colocar o nome da fé que vence o medo, a fé que derrota o inimigo, a pedra que fere aqueles que perseguem os filhos de Deus. E terceiro, a fé que crê em Jesus como Filho de Deus. Jesus não é um ser iluminado qualquer. Jesus não foi uma figura, um líder, um rabi, um homem que foi importante naquela época em que ele viveu na terra. Não, Jesus, ele é Deus, Filho de Deus, ele é o Senhor. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é Filho de Deus? A verdadeira fé está centrada na pessoa de Cristo, não apenas em acreditar em algo, mas confiar em alguém, e este alguém é Jesus Cristo. Jesus afirmou: eu sou o caminho, artigo definido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Esta é a afirmação de Jesus. Se você está buscando o caminho da fé, é Jesus. A fé verdadeira é crer em Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus diz: eu sou o caminho. Crer em Jesus é crer que ele já venceu. Já venceu. E nós em Cristo, como disse o apóstolo Paulo, somos mais do que vencedores. Que Deus, o Senhor, guarde a sua fé. Que a sua fé não esteja alicerçada nas circunstâncias, nem no que você tem, e nem no que você sabe, e nem nas pessoas que dão tapinha no seu ombro quando você está bem. Que a sua fé, que a nossa fé esteja centrada em Cristo, porque a fé que vence o mundo é Jesus. A fé vitoriosa é este, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nosso Deus e Pai, guarde a tua mente, o teu coração, que a sua fé esteja firmada no Senhor, a fé verdadeira, a fé vitoriosa, em nome de Jesus.